Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriele Prado e hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos e a América Latina do século XIX. Vamos começar com a nossa aula? Então, lá atrás, nós estudamos sobre a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. E agora nós vamos estudar o processo político, econômico e social que se desenvolveu a partir da independência dos Estados Unidos. Então, em 1776, os Estados Unidos ele vai conseguir a sua independência, porém, os estados do Norte e do Sul eles tinham algumas divergências nas suas formas de administrar os seus territórios. Então, nas suas formas políticas, nas suas formas econômicas, eles vão ter muitas divergências. Então, após a independência de 1776, o governo dos Estados Unidos ele vai ter aí um desafio. É o desafio de integrar todos esses territórios, de unir toda essa nação. Então, naquela época, existiam aí dois partidos. Tá? O primeiro partido era o Partido Republicano, que vai defender um governo central forte, e o Partido Democrata, que vai ser favorável à autonomia dos estados. Então, devagarzinho, e a partir, devagar isso daí vai acontecer, e a partir do governo do Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, que governou de 1801 até 1809, o governo ele vai começar a tomar as suas próprias medidas, tá? E vai impor aí a administração do seu país de acordo com o que ele acha favorável a ele mesmo, né? Então, esse governo ele vai ter a seu favor o fato de que a economia estadunidense ela vai vir crescendo gradativamente e vai ser muito impulsionada pela indústria de tecelagem, na indústria de fiação e pela revolução dos transportes. Agora, qual foi essa revolução dos transportes? A revolução dos transportes foi a criação, do barco a vapor, a criação das estradas de ferro, que foram implantadas a partir de 1840 e vão revolucionar aí os transportes e vão ajudar a dinamizar a economia, principalmente no transporte de produtos, de um estado para o outro. Então, os Estados Unidos ele vai crescer num ritmo muito acelerado, tá? E vai atrair aí imigrantes de todas as partes do mundo. A maioria desses imigrantes, eles são derivados da Europa e vão chegar nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XVIII. Com a imigração dessa população para os Estados Unidos, vai haver um enorme crescimento populacional e, consequentemente, vai aumentar a busca por terras para plantar e viver nos Estados Unidos. Então, aí nós vamos ter início a marcha do Oeste. Então, os estados, os territórios dos Estados Unidos estavam localizados no litoral leste dos Estados Unidos. A partir dessa necessidade de terras, essa população vai começar a adentrar o oeste dos Estados Unidos. E um quesito que vai aumentar aí, vai acelerar essa marcha, vai ser a corrida do ouro, como vocês estão vendo aí no slide. Tá? Então, a corrida do ouro vai ser decorrente da descoberta de jazidas auríferas na Califórnia por volta de 1848. E aí, outro fator que também vai influenciar nessa marcha para o oeste, dessa ocupação do lado oeste dos Estados Unidos, vai ser a crença do Destino Manifesto. O que é isso, professora? Bom, o Destino Manifesto é a ideia a qual os colonos estadunidenses haviam sido escolhidos por Deus para expandir-se pelas terras do continente americano, levando consigo a civilização. Então, essa crença vai ser ideológica para essa população que vai começar a tomar terras no oeste dos Estados Unidos. Mas essa tomada de terras não vai ser exatamente
tá, gente? Pacífica. Ela vai ser uma tomada de terras onde essa população, onde essas pessoas, elas terão que fazer muitos acordos e elas vão entrar em guerra. Então, eu gostaria que vocês observassem esse mapa aí. Vocês vão ver, né, divididinho em cores ali na legenda. Na parte laranja, vocês vão ver onde estavam as 13 colônias, né, a primeira fase ali de independência. Ok? Depois vocês vão ver a segunda fase, que está marcada com amarelo claro, o verde e o rosinha, né? Até a quarta fase, vocês vão ver que eles vão tomando todo o território dos Estados Unidos, e eu vou falando mais pra frente. Aí eu coloquei para vocês a lei de povoamento, acordos e guerra e ouro, mas eu vou falando nos slides mais individualmente sobre esses dois quesitos. Outro fator que vai influenciar muito e incentivar a marcha para o oeste vai ser a lei de povoamento, ou a chamada Homestead Act de 1862. Então, o que se tratava essa lei? Ela dizia que o governo deveria ceder por apenas $10 um lote de terra no oeste a quem se dispusesse a cultivá-la. Então, para os estadunidenses, essa lei, ela significou uma verdadeira reforma agrária, porque ela vai ampliar o número de pequenos proprietários, fazendo aumentar a oferta de alimento a preços baixos e vai incentivar o desenvolvimento do Brasil. Então, milhares de nativos e imigrantes iniciaram a marcha para o oeste em pequenos navios, por exemplo, pelos rios Mississippi e o rio Missouri, ou em carroções como os da ilustração que vocês estão vendo, tá? Essa ilustração, ela mostra esses pioneiros atravessando em seus carroções um território pedregoso. Esses homens e essas mulheres tomaram para si largas extensões de terra a oeste da Cordilheira dos Apalaches, chamadas pelas autoridades estadunidenses de terra de ninguém. Só que, gente, essa terra tinha alguém. Essa terra tinha os indígenas, essa terra era deles. Então agora a gente vai entender como é que foi o povoamento, um pouquinho, né, do povoamento dessas terras que já eram habitadas por outras pessoas, né? Ou seja, não era a terra de ninguém, era a terra dos indígenas. Aí eu trouxe um questionamento para vocês. Eles entraram nesse território onde as autoridades estadunidenses chamavam de terra de ninguém, porém, existiam pessoas nessas terras, né? Existiam pessoas nessas terras e eram os indígenas. Então, o meu questionamento para vocês agora é: e para os povos indígenas dos Estados Unidos, o que será que a lei do povoamento significou? Porque se o governo vendia um pedaço de terra por $10 e esse pedaço de terra era habitado, isso era justo com os indígenas, né? Como os indígenas se sentiram com pessoas chegando ali na terras onde eles cultivavam, onde eles plantavam, onde eles caçavam, onde eles tinham desenvolvido ali as suas comunidades. Então, eu gostaria que você refletisse, que você escrevesse sobre isso. A expansão pelo oeste estadunidense não se baseou somente em tomar terras de indígenas. Essa expansão, ela também se fez por meio da compra de terras, por meio de acordos diplomáticos e também pela guerra. Os Estados Unidos, eles compraram a Louisiana por $5 milhões em 1803, compraram a Flórida por $15 milhões em 1819 e o Alasca por aproximadamente $7 milhões em 1867. E por acordo diplomático, eles conseguiram o Oregon, que fica na costa do Pacífico, e usaram a guerra como arma para tomar a metade do antigo território do México em 1848. Os Estados Unidos ganharam, então, acesso também ao Oceano Pacífico. Então, eu gostaria que vocês vissem esse mapa mais uma vez, em todas essas terras e
enxergarem aí quais foram, né, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, de acordo com o que eu fui falando aí para vocês. Voltando à questão indígena, a questão humanitária, a questão social, em que envolve esses povos indígenas, que envolve esses territórios que foram tomados dos indígenas, é importante dizer que os indígenas, para o governo, eles não eram cidadãos. Então, eu trouxe o texto do livro para a gente ler e fazer uma análise, e depois nós vamos assistir a um videozinho curto sobre os indígenas. Então, nos Estados Unidos do século XIX, um imigrante europeu naturalizado era, por ser branco, considerado cidadão estadunidense. Já em Cheyenne ou Sioux, cujos ancestrais viveram naquelas terras por séculos, era visto como um estorvo. Os soldados do exército estadunidense promoviam verdadeiros massacres de indígenas. As empresas de construção de estradas de ferro pagavam atiradores para matarem bisões, alegando que atrapalhavam o caminho. A matança de bisões, que era uma principal fonte de subsistência de vários povos indígenas, espalhava fome entre eles. O governo dos Estados Unidos respeitava os tratados de paz que ele próprio celebrava com os indígenas. Os povos indígenas, por sua vez, resistiram à invasão de suas terras das mais variadas formas e só foram vencidos depois de décadas de luta, com a conquista do Oeste. Muitos povos indígenas simplesmente desapareceram, outros foram expulsos de suas terras e obrigados a viver em reservas de solo pobre e clima gelado. Hoje, a comunidade indígena é uma pequena minoria nos Estados Unidos, vivendo em reservas ou nas cidades, onde muitas vezes é marginalizada. Então, aí eu trouxe a foto, né, de alguns indígenas que foram tiradas na época, e agora vamos assistir o videozinho. Uma pequena cidade no deserto de 11No meio dessas disputas por terras no oeste americano, nós vamos iniciar o processo da Guerra Civil Norte-Americana, ou a Guerra de Secessão, e vamos lá começar com essa questão política. Então, na década de 1850, enquanto a marcha para o oeste seguia o seu curso, as diferenças entre o centro-norte e o sul tornavam-se mais visíveis. No centro-norte, qual é a característica política e econômica do Centro-Norte? O que vai predominar é o trabalho livre e a pequena propriedade. As indústrias, elas vão prosperar e vender boa parte da sua produção para o mercado interno. Já as propriedades do Sul, né, os estados do Sul,
o que vai predominar é o trabalho escravo e a grande propriedade escravista, a famosa plantation. As fazendas de anil, de fumo e algodão vão vender os seus produtos para o mercado externo. Tá? Essas diferenças elas vão colaborar muito para que os fazendeiros do sul e os empresários do centro-norte tivessem interesses onde iriam ser interesses conflitantes. Então, enquanto estes eram, em sua maioria, contrários a essa escravidão, os sulistas queriam conservá-la e expandi-la para os novos estados incorporados na marcha para o oeste. Por esse motivo, iniciou-se aí um debate muito violento a respeito da escravidão. Esse debate ele vai tomar conta do parlamento estadunidense em meados do século XIX. E na política, os sulistas e os seus representantes vão controlar o governo dos Estados Unidos por muitas décadas. Porém, em 1860, a situação ela vai ser invertida. O nortista Abraham Lincoln, que nasceu em 1809 e morreu em 1865, que era o líder do Partido Republicano, vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. E o Abraham Lincoln ele tinha como principal bandeira a união dos países a qualquer preço. E também ele era um abolicionista, né, gente? Mas não vamos ter aquele pensamento maniqueísta, né, de bem e mal. Os países do norte, eles eram bons porque os estados do norte, eles eram bons porque eles queriam abolir a escravidão. Não, gente. Os estados do norte, eles tinham um interesse econômico na abolição da escravidão, né? Por quê? Principalmente porque a mão de obra escrava não era uma mão de obra assalariada. E por esse motivo, eles não poderiam comprar os seus produtos, né? Lembrando que os produtos que eram produzidos no centro-norte, eles eram vendidos internamente, não externamente. Então, era muito interessante que eles tivessem mercados compradores das suas manufaturas. Então, por esse motivo, era muito interessante abolir a escravidão. Não era um motivo humanista. Então, não pensem, tá? Que o norte, o centro-norte, eles eram bonzinhos e o sul era o ruim. Tá? O sul ele já dependia dessa mão de obra escrava, porque os produtos que eram produzidos nas suas fazendas eram exportados. Então, eles não dependiam desse mercado consumidor como o Centro-Norte dependia. Então, insatisfeitos com o resultado dessas eleições, 7 estados do Sul eles vão se separar da União e vão formar um país à parte. Esse país vai ser nomeado como Estados Confederados da América. Então, eu gostaria que vocês observassem esse mapa e enxergassem aí quais eram os estados da União, quais eram os estados confederados e quais eram os estados escravagistas que permaneceram na União. Então, essa guerra ela vai também ser chamada de Guerra de Secessão. Secessão significa separação, ou seja, alguém quis se separar da União dos Estados Unidos. E essa união, essa separação, ela vai ser recusada e aí vai iniciar uma guerra civil, a guerra que nós conhecemos como a Guerra de Secessão, que vai se iniciar em 1861 e vai acabar em 1865. Então, no começo dessa guerra, os sulistas, eles vão ganhar muitas batalhas. Porém, no decorrer desse conflito, os nortistas eles vão impor sua superioridade em número de soldados, a sua superioridade econômica e principalmente a sua superioridade militar, a sua superioridade bélica. E aí vai inaugurar o modelo de batalhas em trincheiras, que nós vamos ver lá na Primeira Guerra Mundial. Então, a Guerra de Secessão ela vai ser a primeira batalha, a primeira guerra onde o combate ele vai ser corpo a corpo, obrigando mesmo os soldados a cavarem buracos no chão para se defender. E esses buracos no chão eles vão ser chamados de trincheiras. Cerca de 600 mil pessoas, mais ou menos, tá? Mas houve-se aí números de 970 mil pessoas.
Então, mais ou menos 600 mil pessoas morreram nessas batalhas da Guerra de Secessão. Foram muitas batalhas e batalhas muito importantes. Então, eu vou seguir adiante para vocês entenderem um pouquinho mais do que foi a Guerra Civil Norte-Americana. Então, vamos lá. Primeiro, vamos rever essas diferenças. Então, as colônias do norte, do centro-norte, eram colônias de povoamento, tinham a pequena propriedade privada, a agricultura era só para subsistência, o trabalho, né, a mão de obra era por trabalhadores livres e assalariados. O norte ele era mais industrializado e era favorável a elevadas tarifas alfandegárias. Já o sul, a característica era bem diferente. Um era o oposto do outro. Então, o sul eram colônias de exploração, baseadas no grande latifúndio, na grande propriedade, no sistema plantation, que utilizava a mão de obra escrava. A economia era uma economia agrícola e eles eram favoráveis ao livre cambismo, tá? Ao livre comércio, porque eles eram interessados em exportar para outros países a baixas tarifas alfandegárias. Bom, então vamos seguir aí com a Guerra Civil nos Estados Unidos. Então, com a guerra, muitos escravos sulistas, eles fugiram para o norte, o que deu um novo impulso a essa campanha abolicionista. E diante da pressão abolicionista e da necessidade de soldados para as frentes de batalha, lá em 1º de janeiro de 1863, o governo de Abraham Lincoln vai promulgar a Lei de Emancipação dos Escravos, o que vai libertar os escravos dos Estados Confederados. De posse da liberdade, milhares de afro-americanos eles vão se engajar, vão entrar para o Exército do Norte para lutar pela União. Gente, lembrando, esses soldados afrodescendentes, afro-americanos, eles sofriam discriminação no Exército do Norte, eles eram chacota, eles eram maltratados, e vocês sabem que o Exército nos Estados Unidos ganha um salário. O salário desses negros também era um salário menor do que dos brancos. Então, não pensem que o norte, que os governantes do norte, eles eram bonzinhos, tá? Que o partido do norte era bonzinho, ele só queria garantir a manutenção de seus privilégios quanto à economia. A convicção de que lutavam por uma América livre e unida e a força dos soldados afro-americanos ajudaram os nortistas a vencerem a guerra. Em meados de 1865, o Sul reconhecia oficialmente a sua derrota. O conflito, que tinha como principal motivo a defesa da unidade nacional, vai se transformar em uma luta pelo fim da escravidão. E com isso, vai haver inúmeros ressentimentos, inúmeras consequências. Uma delas, tá? Uma delas é que os sulistas eles continuaram se opondo ao fim da escravidão. Em 1865, Abraham Lincoln vai ser reeleito presidente e vai ser assassinado em um teatro por sulistas, escravistas e fanáticos. E vai predominar aí o racismo antinegro, vai explodir com muita força. Membros da elite do Sul vão ficar inconformados com a possibilidade da ascensão desses negros e vão fundar associações racistas, como a Ku Klux Klan, que é uma sociedade extremamente violenta e hoje, na época também, ela foi conhecida por perseguir, intimidar e assassinar negros. Então, eu gostaria que vocês olhassem aí essa tabelinha e refletissem, né, com base nessa tabela. Quem teria mais chance de vencer a guerra caso ela se prolongasse? Por quê? Responde aí, gente. Agora nós vamos falar sobre essas sociedades. Bom, aí é uma cena das batalhas, né? A bandeira que vocês veem aqui, que eu vou marcar em vermelho, é a bandeira dos confederados e aqui a bandeira dos Estados Unidos da América. Aqui é outra batalha,
Os países do norte, eles tinham um trunfo na mão, né? Eles tinham uma superioridade bélica muito grande. Então, isso aí é uma curiosidade para vocês saberem. Os países do norte, eles começaram a atacar os navios do sul que exportavam produtos para a Europa. Nesses ataques, a União ela começou a confiscar navios que exportavam os produtos que eram produzidos lá no sul. E aí, em um desses ataques, a União vai confiscar 2 navios ingleses e vai obrigar a Inglaterra a não reconhecer a independência dos Estados Confederados do Sul. E também é bom lembrar que nenhuma potência mundial reconheceu a independência dos Estados Confederados. Os Estados Confederados, eles começaram a passar sérios problemas econômicos, porque não conseguiam mais vender os seus produtos e também passaram muita fome. Essa fome fez com que eles começassem a substituir as plantações antes de algodão agora por cereais. Vamos lembrar também mais um trunfo que o norte tinha para vencer essa batalha. O Abraham Lincoln, ele legisla a lei que foi chamada de Lei de Confisco. Do que ela se tratava? Então, todas as terras que eram conquistadas pela União seriam tomadas. Todas as terras do sul, tá, gente? E esse proprietário deveria alimentar os soldados do norte, e aí fazendo com que as residências se tornassem verdadeiros quartéis generais da União do Norte em 1865. Os estados do sul, eles vão desistir da independência e se juntam aos Estados Unidos da América. Aí é uma cena de uma batalha. Bom, vamos fazer essa revisãozinha. Então, bandeiras da secessão. Então, aqui, a bandeira dos estados da União, da União dos Estados Unidos, e aqui a bandeira dos estados da Confederação. Essa bandeira ela é reconhecida pelos sulistas até hoje como a preferida. Eles gostariam que continuasse essa bandeira. Então, aí eu coloquei a diferença, né, entre os dois, para vocês relembrarem. Tá? Deem uma olhada, deem uma lidinha nesse slide. Aqui eu trouxe para vocês, né, a foto, a imagem da fotografia do sargento J. Lee, da Companhia dos Estados Unidos. Ele era membro da Infantaria Negra, formada em agosto de 1863, alguns meses após a Lei de Emancipação dos Escravos. E aqui do lado, vocês vão ver a foto dos membros da Ku Klux Klan com a bandeira dos Estados Unidos, estendida sobre a escadaria do Capitólio, que é o Centro Legislativo Estadunidense, em Washington, por volta de 1925. E aí eu trouxe aqui para vocês uma frase, né? Como se dissessem, os Estados Unidos são nossos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a cidadania e o racismo. Durante muitos anos, houve, depois das batalhas, né? Logo depois do fim da Guerra Civil Estadunidense, a campanha abolicionista ela vai se intensificar. Em 6 de dezembro de 1865, a Constituição recebeu sua 13ª emenda, uma lei federal que abolia a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. 3 anos depois, recebeu a sua 14ª, que declarava cidadãos estadunidenses todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos ou naturalizados. E, portanto, constitucionalmente, os afro-americanos passavam a ser considerados cidadãos. Só que não era bem assim que acontecia, né? As leis elas se mostravam muito insuficientes para transformar esses homens livres em cidadãos, porque a elite branca, principalmente a elite do Sul, ela procurava impedir o direito do negro a essa cidadania, a participar da política. Assim, após a abolição, o racismo antinegro continuou muito intenso nos Estados Unidos. Negros e brancos não podiam estudar na mesma escola, nem usar os mesmos banheiros públicos ou ser atendidos nos mesmos hospitais. Lá em 1959, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu essa segregação racial nas escolas estadunidenses, mas no sul do país a decisão foi ignorada.
Então, vamos lembrar, nos Estados Unidos ele é uma república federativa, então eles levam muito a sério o federalismo, né? E o que é o federalismo? Os estados eles têm o poder de legislar suas próprias leis, tá? Sem desrespeitar a Constituição. Então, em alguns estados houve sim a abolição da escravidão, mas em muitos outros isso foi ignorado. Então, lá na cidade de Nova Orleans, na Louisiana, Robbie Bridges, uma menina de 6 anos, foi uma das únicas 5 crianças aprovadas na seleção feita para saber quais tinham condições de estudar em uma escola frequentada só por brancos. Sua mãe decidiu matriculá-la e a comunidade branca local reagiu furiosamente. A maioria das mães tirou seus filhos da escola e a polícia da cidade negou proteção à menina. Ela então foi escoltada por agentes federais todos os dias do ano para poder assistir às aulas. Então, não é brincadeira essa questão do racismo. Na penúltima aula nós falamos sobre a abolição aqui no Brasil e agora nós estamos falando como foi esse processo lá nos Estados Unidos. Não foi diferente, só que lá os brancos, eles realmente pegaram em armas e eram muito violentos, né, com os afrodescendentes. Bom, aí eu trouxe para vocês bem divididinho as consequências da Guerra de Secessão, tá? Então, primeiro, a vitória dos estados do norte, a manutenção e consolidação na unidade nacional, grande desenvolvimento capitalista, vai haver aceleração do processo de estabelecimento do capitalismo no sul, o aumento do mercado interno, grande desenvolvimento industrial, o aumento das tarifas alfandegárias, a abolição da escravidão. Lincoln consegue apoio de grande parte dos escravos do sul para o exército do norte, abolindo a escravidão em 63. 13ª emenda de 1865. A Ku Klux Klan, que fala sobre o racismo de inspiração religiosa no sul e a chegada de novas levas de imigrantes. Agora nós vamos falar de de uma nova seção deste capítulo, que é a industrialização dos Estados Unidos, o imperialismo dos Estados Unidos. Vamos lá. Com o fim dessa guerra civil estadunidense, o governo ele vai começar a se empenhar para reconstruir o país, porque foi uma guerra muito violenta, uma guerra onde já se usavam metralhadoras, canhões, destruíram muitas partes do território estadunidense e o governo estadunidense precisou reconstruir o seu país. E aí, com essa reconstrução, ele vai atrair capitais europeus. E, consequentemente, para cobrir esses custos, vai elevar os impostos sobre os produtos estrangeiros e vai estimular, assim, a entrada de milhares de imigrantes, o que vai significar uma mão de obra abundante e uma mão de obra barata para essas fábricas que se iniciaram aí, né, no processo de industrialização. E, assim, a existência de recursos naturais como ferro, chumbo e petróleo, de terras férteis e de ferrovias, também vai colaborar para essa industrialização que vai acontecer de maneira muito acelerada nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Lá no final do século XIX, os Estados Unidos eles já teriam se tornado uma das maiores potências industriais do mundo e possuíam uma rica burguesia industrial e uma classe operária organizada e combativa. Ao mesmo tempo em que a economia estadunidense se fortalecia, ocorria uma grande concentração de capital nas mãos de um pequeno grupo de empresários. Esses empresários eles eram donos de grandes impérios econômicos, né? Um exemplo aí é a família Rockefeller. Valendo-se disso, controlavam a matéria-prima e o transporte. Eram esses grandes empresários, esses grandes magnatas das indústrias que ditavam as regras de comercialização de produtos e também eram eles que impunham o preço de compra e venda desses produtos. Então, vai haver uma concentração de riqueza, uma má distribuição aí de renda, ok? Bom, falando agora do imperialismo estadunidense,
Vamos lembrar que os Estados Unidos, eles agora, depois da Guerra Civil, depois da reconstrução, da modernização e industrialização dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito rico. Então, eles enriqueceram e passaram a praticar um imperialismo na América Latina e nas Filipinas. O que é isso, professora? Bom, eles vão intervir nessas áreas a fim de obter lucros e vantagens. Lá em 1898, os Estados Unidos eles vão anexar as ilhas do Havaí. Em seguida, eles vão ajudar Cuba a vencer a Guerra de Independência contra a Espanha e, com isso, consequentemente, eles vão aumentar a sua influência sobre a ilha. Bom, os governantes dos Estados Unidos viam os povos da América Latina como povos atrasados, como povos que não tinham educação e justificavam essas intervenções, que não eram poucas, elas eram constantes na região, dizendo que estavam levando a civilização a esses povos. Tá? Então, aí é onde nós entramos com a doutrina Monroe, que foi sintetizada na famosa frase, né? América para os americanos. E o chamado pan-americanismo, que vai ajudar a justificar o imperialismo estadunidense na América Latina. Então, o imperialismo, o que é o imperialismo, gente? O imperialismo é definido, né, por alguns estudiosos como uma fase do capitalismo na qual as nações ricas elas querem acumular capitais, estabelecendo um comércio vantajoso com os mais pobres ou se aproveitando da mão de obra barata e das matérias-primas dessas nações para obter lucros. O imperialismo ele implica quase sempre em um grau de dominação política que ia desde a interferência nos assuntos internos de uma nação até uma intervenção militar. O que seria o pan-americanismo? O pan-americanismo ele é um projeto de James Blaine, secretário do Estado dos Estados Unidos nos anos de 1880, que visava promover o comércio com a América Latina e garantir, assim, investimentos e governos que eles chamavam de ordeiros, ou seja, governos que se submetessem às vontades dos Estados Unidos, né? E queriam aí firmar uma liderança estadunidense nas Américas. Um exemplo da aplicação desses governos, né, da aplicação dessa forma de governo imperialista, é a famosa política do Big Stick. Tá? A política do Big Stick, ela nasceu no governo do Roosevelt, tá? E esse governo ele praticou o imperialismo, criando uma política para a América Latina, conhecida como Big Stick, porrete grande. Segundo ele, essa política consistia em conversar com os latino-americanos suavemente, mas com um porrete na mão, ou seja, tentar negociar. Se caso eles negarem, vamos partir para a força, para a intimidação e, se necessário, vamos dominar esses povos latino-americanos. Então, um exemplo da aplicação do Big Stick foi a política estadunidense para o Panamá. Os Estados Unidos estavam interessados em controlar um canal útil ao transporte de mercadorias e pessoas entre o Atlântico e o Pacífico, evitando assim um longo trajeto feito até então pelo Estreito de Magalhães, no extremo sul da América. Por esse motivo, eles incentivaram e ajudaram os habitantes do que viria a ser o Panamá a se tornarem independentes da Colômbia. E lá em 1903, nascia um novo país, a República do Panamá. Em troca da ajuda, os Estados Unidos ganharam o direito à construção do canal, iniciada pelos franceses no Panamá, e obtiveram direitos soberanos sobre a zona do canal, uma área de 16 quilômetros de largura, por tempo indeterminado a partir de sua finalização em 1914, o que gerou enormes lucros para os estadunidenses. Os Estados Unidos, eles estavam interessados em controlar um canal, eles estavam interessados em controlar todas essas áreas da América para que eles obtivessem lucros e para que a sua política fosse respeitada, né?
E aí, gente, essa política do Big Stick vai ser a justificativa, né? Vai ser a política que eles vão adotar de diplomacia com esses países. E vai permanecer aí por muito tempo, até os dias de hoje, na verdade. A nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar uma curtidinha, se inscrever no canal, para ajudar a professora a continuar postando aqui os vídeos que eu produzo em casa. Um grande beijo, muito obrigada. Até a próxima aula.